Autismo, crianças e adolescentes. Olá, eu sou o professor Douglas, da Tal Quantic Terapias e Ensino aqui de Ribeirão Preto, e queria falar um pouquinho com você, com o papai e com a mamãe, sobre autismo e tratamentos naturais e naturopáticos que nós realizamos aqui na Tal Quantic. Vamos lá, um breve histórico, né? O autismo, ou ainda dentro das condições de doenças ou transtornos neurológicos que vêm surgindo exponencialmente a cada década, vem trazendo cada vez mais particularidades e vem aparecendo cada vez mais nas populações do mundo todo. São condições que vão desde características minuciosas, raras, até características um pouco mais abrangentes e um pouco mais complexas e de acordo com cada criança. Então, nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a origem, a etiologia, alguns mitos e o que os tratamentos naturais e naturopáticos podem e fazem por essas crianças. Vamos lá então. Primeiro mito que eu quero quebrar com vocês aqui, tá? O autismo não é uma condição genética. Se for, ele é uma condição epigenética. O que significa isso, Douglas? É genético ou epigenético? Significa que durante o período gestacional, ou seja, aquele embriãozinho, aquela criança já estava perfeitamente formada, tá? Ou logo após o nascimento, há possibilidade de algum tipo de evento físico, algum evento químico, algum tipo de trauma bioquímico ter atingido essa criança e ter reverberado em suas funções mentais, suas funções cerebrais, e aí desencadearam várias condições que, às vezes, testes ou testes observacionais foram diagnosticados como transtorno do espectro autista, ou ainda condições como TDAH, ou coisas desse nicho de transtornos que envolvem crianças, tá? Por que não é genético, gente? Vamos lá. Para eu ter uma condição genética, eu tenho que ter um gene do pai ou da mãe que veio diferente ou problemático de várias gerações para trás e ter reverberado na família de vocês. E esse gene não existe. Não existe na raça humana nenhum tipo de gene que transporta doença de geração em geração. Isso não existe na nossa biologia, tá? O que pode acontecer é que eu tenho alguma característica do pai ou da mãe que ficou dormente lá nos dois no passado, e pode ser que alguma característica dessa tenha passado para essa criança. E mesmo assim, se eu tenho uma característica que não foi estimulada corretamente por uma maneira positiva ou negativa, essa característica tende a ser um gene dormente, ou seja, se eu não estimular, aquele problema não vai aparecer, tá? Então vamos tirar um pouquinho dessas causas aí, tá? Coisas que a gente detecta muito em pesquisas em cérebro de crianças autistas: presença de metais como alumínio. O que são alumínio? Muitas vezes toxinas que vêm de alimentos simples ou de alguns hábitos que podem ter sido tidos lá sem saber ainda, pela mamãe durante a gestação, tipo de suplemento, algum tipo de bebida, algum tipo de medicamento que foi colocado ali para tratar alguma outra condição, tenham transpassado nessa barreira placenta, sangue, cérebro para essa criança, e essas mudanças ocorreram dentro do cérebro dessas crianças. Muitas vezes fazem os exames, faz a tomografia, né? Não tem nenhuma alteração física ali naquele cérebro, mas a criança tem um funcionamento biológico diferente. Essas toxinas podem estar até hoje lá naquele cérebrozinho, naquela cabecinha, e tem como, através de protocolos naturais, através de manejo de suplementos naturais ou alimentos, ajudar com que essas toxinas saiam desse cérebro e ele consiga se auto-organizar e se autocurar. Muitas vezes também essas toxinas estão sendo repostas de pouco em pouco, dia a dia, através do intestino.
através de bactérias intestinais. Por isso que muitos autistas ou crianças que têm essas condições tidas ou rotuladas como autismo têm uma desregulação intestinal muito grande. Muitas vezes também utilizam fraldas. E não só isso, vocês veem também muitos adolescentes com a pele muito ruim, aquela acne muito agressiva, muito forte. Isso também é um sinal investigativo de que o problema está lá no intestino. Ele está mandando para o cérebro, através dos nervos que têm comunicação direta, essas toxinas. E sim, existe possibilidade de fazer tratamentos para que essas toxinas sejam retiradas dali e essa condição tenha um plano de reversão. Não se sabe quanto, mas existem reversões que são bastante importantes, bastante eficazes nesse tratamento de autismo ou TDAH para crianças. Suplementos. Existem sim alguns suplementos da classe dos reguladores frequenciais, que eles são feitos à base de gotas bem docinhas ou à base de gel, são utilizados na pele ou através no chá ou no suco, um pouquinho, coloca ele na água por dia. Ele utiliza frequências gravadas no líquido sem nenhum aditivo químico, tá? Isso é muito importante falar. Portanto, eles são 100% naturais, autorizados a serem utilizados em vários países do mundo, da Europa e aqui no Brasil também, por certificação, que ajudam esses neurônios, essa parte cerebral a se auto-organizar, se autorregular e detoxificar. Isso é muito frequente de se ver, tá? Cérebros ou tecidos intoxicados ou com pouca oxigenação não funcionam bem. E o cérebro é uma região de alta conversão eletrônica, energética, sanguínea. Então é uma região que ela tem que ser altamente oxigenada. Então, se você tem ali um tecido ou uma região que não está bem organizada, que não está bem nutrida e com oxigênio também, que é um nutriente, né? Você tem uma condição fisiológica ou um funcionamento fisiológico todo desregulado. Isso faz grande diferença, tá? E, como eu falei para vocês lá atrás, alimentos que muitas vezes são muito comuns na dieta das pessoas, para algumas dessas crianças não são. Alguns alimentos comuns, como às vezes, por exemplo, o tipo de pão que você dá, o tipo de sopa que você dá, ou o tipo de condimento que você coloca em algum alimento seu da sua casa, que para todo mundo não faz diferença nenhuma. Às vezes, para essas crianças, ataca muito a biologia do cérebro, atacam esses neurônios e fazem com que, às vezes, o intestino envie sinais de desregulação lá para o cérebro e você tem uma condição que se perpetua durante um tempo. É por isso que de uns anos para cá nós vemos muito na mídia o termo autismo regressivo ou autistas que tiveram regressão com alguns tratamentos. Por quê? Existe sim a possibilidade de fazer essa regressão, mas não somente com medicamentos químicos que são muito lesivos. Tem muitos metais pesados, químicas muito fortes, e com o passar do tempo, ou lá no futuro, vão deixar sequelas nessas crianças. Existem sim como fazer tratamentos com suplementos e com hábitos alimentares, protocolos, às vezes de horário de alimentos, tipo de suplementos que você vai estar utilizando ali para poder fazer essa detoxificação e essa harmonização, para que o cérebro da criança e o corpo dela sozinho se detoxifiquem, porque a gente acredita na terapia integrativa e na naturopatia que o nosso corpo ele tem a autocura. Assim como eu tenho a condição de fazer um corte e esse corte cicatrizar, os tecidos dos nossos órgãos também, eles podem promover a autocura, eles se auto-organizam desde que eles tenham um ambiente correto de descanso, nutrição, a alimentação correta e nutrientes dispostos de maneira correta e um ambiente saudável. E aí sim o corpo consegue
se curar dessas condições e dessas doenças. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, estamos à disposição e até mais.